E se eu te disser que existe uma cidade onde trens atravessam prédios residenciais, onde você pode dirigir pelo telhado de um arranha-céu e onde estações de metrô ficam no 22º andar? Parece ficção científica, não é? Pois prepare-se para ter sua mente explodida, porque essa cidade não só existe como está redefinindo completamente o futuro da humanidade. Estamos falando de Chongqing, na China, uma metrópole de 32 milhões de habitantes que literalmente construiu o futuro que vemos nos filmes cyberpunk. Neste vídeo, você vai descobrir como os chineses criaram a cidade mais insana e futurista do planeta Terra. Se você ficou curioso para ver como é possível uma ferrovia passar pelo meio de um prédio onde pessoas moram, então aperte esse like agora e vamos juntos explorar essa loucura arquitetônica que desafia todas as leis da lógica urbana. Chongqing representa uma das maiores conquistas urbanas da humanidade moderna, abrigando mais de 32 milhões de habitantes em uma configuração que desafia todas as convenções arquitetônicas tradicionais. Esta metrópole chinesa tornou-se um laboratório vivo de inovação tecnológica, onde os limites entre ficção científica e realidade urbana se dissolvem completamente. A cidade apresenta características únicas que não encontramos em nenhum outro lugar do mundo, como estações de metrô construídas dentro de edifícios residenciais. Os arranha-céus se conectam através de pontes que funcionam como verdadeiras ruas públicas suspensas no ar. O resultado é um ambiente urbano tão complexo que os sistemas de GPS convencionais frequentemente perdem sua utilidade prática. A geografia montanhosa de Chongqing moldou não apenas o terreno físico, mas também o espírito inovador que define esta cidade extraordinária. Construída em um cenário dramático de montanhas e rios entrelaçados, a topografia acidentada forçou arquitetos e urbanistas a repensarem completamente os conceitos tradicionais de planejamento urbano. A solução encontrada foi crescer verticalmente, criando uma rede complexa de edifícios e ruas que se conectam em múltiplos níveis simultaneamente. Esta abordagem tridimensional resultou em uma cidade vertical onde o crescimento urbano transcendeu completamente as limitações do horizonte tradicional. O desenvolvimento urbano se expandiu não apenas para cima, mas também em todas as direções possíveis do espaço tridimensional. Caminhar pelas ruas de Chongqing é uma experiência comparável a navegar por um labirinto tridimensional gigantesco e fascinante. Os visitantes frequentemente se encontram em situações surreais, acreditando estar em uma praça no nível térreo do centro da cidade. Na realidade, descobrem que estão no 22º andar de um complexo arquitetônico vertical integrado. Esta desconexão entre percepção visual e realidade física cria uma experiência urbana única e desorientadora. Os moradores e visitantes nunca sabem com certeza em que nível da cidade estão se movimentando. A arquitetura desafia constantemente as expectativas espaciais convencionais, criando uma nova forma de experiência urbana. O fenômeno arquitetônico de Chongqing não é uma criação recente, mas sim o resultado de uma evolução urbana que se desenvolve há séculos. A relação única entre topografia e construção tem raízes históricas profundas que remontam a mais de 2 milênios. O distrito histórico de Onjiadong carrega consigo mais de 2.300 anos de história arquitetônica e cultural chinesa. Esta área representa perfeitamente como a cidade sempre enfrentou os desafios geográficos através de soluções arquitetônicas inovadoras. A tradição de construir verticalmente e adaptar-se ao terreno montanhoso é, portanto, uma característica intrínseca da identidade urbana local. As primeiras construções de madeira suspensa sobre palafitas surgiram estrategicamente às margens do rio Yangtze, representando uma solução engenhosa para múltiplos desafios ambientais. Inicialmente projetadas como fortalezas militares, essas estruturas denominadas jiaojiaolou aproveitavam maximamente o espaço disponível no terreno íngreme e acidentado. Além da otimização espacial, essas construções elevadas protegiam efetivamente os moradores das inundações constantes que atingiam a região. A engenharia por trás dessas estruturas demonstrava um entendimento sofisticado da relação entre geografia, clima e necessidades humanas. Esta tradição arquitetônica estabeleceu os fundamentos para o desenvolvimento urbano vertical que caracteriza a Chongqing contemporânea. Durante o século X, Onjiadong se estabeleceu como um ponto comercial crucial na rede de comércio nacional chinesa. O local prosperou como centro de atividades mercantis, aproveitando sua posição estratégica junto ao rio para facilitar o transporte de mercadorias. No entanto,
Com o passar dos séculos e as mudanças nas rotas comerciais, muitas dessas construções históricas foram gradualmente abandonadas. Em 2006, o governo de Chongqing implementou um projeto ambicioso de revitalização urbana que respeitasse a arquitetura original. O resultado foi a criação de um centro comercial de 11 andares que mantém a aparência de uma vila tradicional nas montanhas, tornando-se um dos principais pontos turísticos da cidade. As construções modernas de Chongqing continuam seguindo os princípios arquitetônicos históricos, criando um urbanismo genuinamente tridimensional que se adapta perfeitamente ao terreno montanhoso. A cidade integra harmoniosamente espaços públicos em diferentes altitudes, conectados por uma rede complexa de pontes que atravessam toda a área urbana. As ruas literalmente passam por cima dos prédios, criando múltiplas camadas de circulação urbana que funcionam simultaneamente. Esta abordagem arquitetônica resulta em uma experiência urbana que parece saída diretamente de uma obra de ficção científica cyberpunk. O horizonte da cidade é dominado por megaestruturas que definem completamente a silhueta urbana contemporânea. Chongqing possui mais de 60 arranha-céus com alturas superiores a 200 metros, criando uma das silhuetas urbanas mais impressionantes do mundo. Entre todos esses gigantes arquitetônicos, o complexo Raffles City se destaca como o mais emblemático e revolucionário da cidade. Localizado estrategicamente na confluência dos dois principais rios da China, este complexo se tornou o novo símbolo arquitetônico de Chongqing. O design impressionante foi inspirado nos portões tradicionais da cidade imperial chinesa, simbolizando uma grandiosa porta de entrada para a metrópole. O arquiteto Moshe Safdie concebeu este projeto como uma exploração revolucionária do conceito de bairro vertical. O projeto arquitetônico do Raffles City explora inovadoramente a ideia de criar uma comunidade urbana vertical com espaços cuidadosamente planejados e conectados. O complexo foi distribuído estrategicamente em 8 torres monumentais que se elevam majestosamente acima de um centro comercial integrado. Esta base comercial conecta todas as construções do complexo, criando uma rede interna de circulação e atividades. Para adaptar-se perfeitamente ao terreno montanhoso irregular, esta base fornece múltiplos pontos de acesso ao complexo em diferentes altitudes. A arquitetura resolve elegantemente os desafios topográficos enquanto cria uma experiência urbana completamente nova e integrada. A estrutura mais impressionante do complexo é o The Crystal, projetado como um edifício horizontal suspenso a uma altura vertiginosa. Esta construção em aço e vidro possui mais de 300 metros de comprimento e está suspensa a 250 metros de altura. O espaço oferece uma variedade impressionante de restaurantes, bares, jardins, piscinas e um observatório público com vista panorâmica da cidade. Em cidades densamente povoadas como Chongqing, onde não há espaço para grandes parques públicos tradicionais, a solução inovadora é literalmente erguê-los ao céu. Esta abordagem redefine completamente o conceito de espaços públicos urbanos e lazer metropolitano. O complexo Raffles City funciona como um verdadeiro bairro vertical autossuficiente, abrigando uma mistura diversificada de funções urbanas essenciais. A estrutura se divide harmoniosamente entre residências, escritórios, hotéis, restaurantes, lojas e espaços públicos recreativos e culturais. Esta integração cria uma comunidade urbana completa que atende a todas as necessidades dos seus habitantes e visitantes. O projeto reconectou simbolicamente a cidade moderna com sua história, ocupando o local onde anteriormente ficava o histórico Porto do Imperador. Este porto serviu durante séculos como ponto de entrada fundamental para comerciantes e viajantes que chegavam à região. Apesar de todo o crescimento tecnológico e desenvolvimento urbano acelerado, existe uma força cultural consciente que trabalha ativamente para preservar a rica história da cidade. Esta preservação não se manifesta apenas em museus e monumentos, mas está integrada na própria arquitetura contemporânea da metrópole. Os novos desenvolvimentos urbanos incorporam elementos históricos e culturais tradicionais, criando uma continuidade temporal na paisagem urbana. A cidade consegue equilibrar magistralmente a inovação futurista com o respeito às tradições culturais milenares. Este equilíbrio representa um modelo único de desenvolvimento urbano que outras cidades ao redor do mundo estão começando a estudar e admirar. O ano de 1938 marcou tragicamente o início de um período devastador na história de Chongqing durante a Guerra Sino-Japonesa. A cidade,
que carregava o prestigioso título de capital da China, sofreu seu primeiro bombardeio destrutivo neste ano fatídico. Durante 6 anos consecutivos, Chongqing enfrentou bombardeios sistemáticos que destruíram grande parte de sua arquitetura histórica e patrimônio cultural. A população resistiu heroicamente aos ataques, mas a cidade pagou um preço terrível em termos de vidas humanas e destruição material. Quando a Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim, Chongqing se encontrava em ruínas e precisava ser completamente reconstruída. O processo de reconstrução de Chongqing após a guerra foi lento e gradual, refletindo tanto as limitações de recursos quanto a magnitude da destruição sofrida. A cidade começou a se reerguer lentamente das cinzas, mas foi somente em 1997 que seu destino mudou completamente e definitivamente. Neste ano crucial, o governo central da China tomou uma decisão que transformaria para sempre o futuro da metrópole. A cidade foi elevada ao status especial de município diretamente administrado pelo governo central, uma distinção extremamente rara e prestigiosa. Apenas 4 cidades em toda a China desfrutam deste privilégio exclusivo: Pequim, Tianjin, Xangai e Chongqing. Esta elevação de status não foi meramente simbólica, mas representou um convite claro e direto para investimentos bilionários em desenvolvimento urbano. O novo status funcionou como um sinal verde definitivo para transformar Chongqing em um poderoso motor econômico regional e nacional. Livre da administração da província de Sichuan, a cidade assumiu um papel protagonista no mapa econômico chinês contemporâneo. Chongqing se tornou estrategicamente uma porta de entrada fundamental para o desenvolvimento econômico no oeste da China. Esta transformação administrativa e econômica estabeleceu as bases para o crescimento urbano explosivo que caracteriza a cidade atualmente. O resultado desta transformação política e econômica é uma metrópole impressionante com 32 milhões de habitantes que continua crescendo em ritmo acelerado. Este crescimento populacional e urbano deu origem a um dos sistemas viários mais surreais e impressionantes do mundo inteiro. A cidade possui viadutos enormes que sobem dramaticamente as montanhas, conectando diferentes níveis da topografia urbana. Mais de 230 pontos e viadutos cortam toda a extensão da cidade, criando uma rede tridimensional de circulação. Bondinhos atravessam rios e vales, enquanto ruas elevadas literalmente conduzem os motoristas ao 20º andar de edifícios residenciais e comerciais. Chongqing aceitou corajosamente o desafio de crescer verticalmente na montanha, enfrentando a densidade urbana de maneira absolutamente única no mundo. No distrito de Nanshan, o telhado de um edifício residencial é utilizado funcionalmente como uma rua pública transitável. Um único posto de gasolina inovador atende simultaneamente clientes tanto no térreo quanto no 5º andar do mesmo edifício. Este conceito revolucionário de ruas em telhados foi antecipado artisticamente nas obras visionárias do artista Hugh Ferris. Ferris retratava profeticamente as cidades do futuro em seus desenhos arquitetônicos, muito antes de a tecnologia permitir a construção dessas estruturas. A realidade urbana de Chongqing superou até mesmo as visões mais ousadas destes artistas futuristas pioneiros. A cidade desenvolveu métodos extremamente criativos e inovadores para lidar com os complexos problemas de trânsito em um ambiente urbano tridimensional. As vias de Chongqing se conectam por toda a extensão da cidade, criando uma rede integrada de circulação em múltiplos níveis. As ruas e trilhos de transporte público partem de lugares absolutamente impressionantes e inesperados para os padrões urbanos convencionais. O exemplo mais marcante e emblemático desta inovação é uma ferrovia que atravessa literalmente um prédio residencial de 19 andares. Esta solução arquitetônica e de engenharia representa perfeitamente o espírito inovador que define Chongqing como a cidade mais futurista do planeta. A estação Liziba representa um dos exemplos mais impressionantes e únicos de integração entre transporte público e arquitetura residencial no mundo. Esta estação foi construída engenhosamente entre o 6º e o 8º andar de um edifício residencial de 19 pavimentos. Os 5 primeiros pavimentos do prédio abrigam diversos espaços comerciais, enquanto do 9º ao 19º andar estão localizados os apartamentos residenciais. A estação foi projetada como parte integral do edifício desde o início do projeto arquitetônico, demonstrando um planejamento urbano verdadeiramente integrado. O maior desafio técnico em construir uma ferrovia que passa através de um prédio residencial, naturalmente, o controle de ruído e vibração.
A solução engenhosa para o problema de ruído foi implementada através de detalhes técnicos extremamente sofisticados e inovadores. Os trilhos da ferrovia são sustentados por 6 pilares especiais posicionados estrategicamente a uma distância de 20 centímetros dos pilares da estrutura residencial. Esta separação física cria um sistema eficiente de isolamento que reduz significativamente as vibrações e os ruídos transmitidos aos apartamentos. O edifício é, na realidade, um conjunto de 3 estruturas independentes com pilares específicos para cada função distinta. Cada seção do prédio possui sua própria fundação e sistema estrutural, garantindo que o tráfego ferroviário não afete a estabilidade ou o conforto dos moradores. Esta engenharia representa um marco na integração urbana entre transporte público e habitação. A estação Liziba se tornou um símbolo poderoso da imagem futurista de Chongqing, atraindo visitantes e curiosos do mundo inteiro. Quando a noite cai sobre a cidade, Chongqing assume ainda mais intensamente este papel de metrópole futurista e cyberpunk. O distrito financeiro pode facilmente ser confundido com o cenário cinematográfico do filme Blade Runner, com seus arranha-céus iluminados e atmosfera urbana densa. As margens do rio Yangtze se transformam em um palco espetacular de luzes e projeções arquitetônicas avançadas. O Gran Teatro de Chongqing apresenta seu próprio espetáculo visual todas as noites, funcionando como um verdadeiro show de luzes que fascina moradores e turistas. O Gran Teatro é equipado com um sistema avançado de projeção e iluminação em LED que transforma sua fachada inteira em uma tela gigantesca. Projetado pelo renomado arquiteto alemão von Gerkan, o teatro representa uma mistura harmoniosa de funcionalidade arquitetônica e estética visual impressionante. A visão por trás do projeto era clara desde o início: criar não apenas um edifício funcional, mas um ícone cultural e turístico duradouro. A ideia de construir este teatro monumental surgiu no início dos anos 2000, quando a cidade desejava se afirmar como um importante centro cultural na China. Sua arquitetura distintiva, que remete a um navio deslizando graciosamente pelo rio, é uma homenagem direta ao papel histórico da cidade ligado às águas. O Gran Teatro abriga 2 auditórios principais que servem como palcos para óperas tradicionais chinesas e espetáculos contemporâneos internacionais. A programação cultural diversificada reflete a ambição de Chongqing de se tornar um centro cultural de relevância mundial. O edifício funciona simultaneamente como centro de artes performáticas e como marco arquitetônico que define a identidade visual da cidade. Durante o dia, sua arquitetura impressionante se destaca contra o horizonte urbano, enquanto a noite se transforma em uma obra de arte luminosa. Esta dualidade entre função cultural e símbolo urbano exemplifica perfeitamente a abordagem inovadora de Chongqing ao desenvolvimento urbano integrado. Observando Chongqing em toda sua complexidade e inovação, é impossível não questionar se esta representa o futuro das cidades mundiais. Aqui, as ruas se misturam organicamente com os prédios, e a cidade ganha cada vez mais vida vertical e tridimensional. Até mesmo os parques e jardins são elevados para o topo dos prédios, criando espaços verdes suspensos no céu urbano. Esta abordagem é muito parecida com o que vem acontecendo em Singapura, outra cidade que constrói ativamente o futuro através de seus jardins verticais e arquitetura sustentável. Chongqing representa um modelo urbano que pode inspirar o desenvolvimento de megacidades ao redor do mundo, demonstrando como é possível crescer verticalmente enquanto se preserva a identidade cultural e se cria espaços públicos inovadores para milhões de habitantes. Depois de tudo que vimos hoje, dá para negar que Chongqing é literalmente a cidade do futuro? Estamos falando de uma metrópole que quebrou todas as regras do urbanismo tradicional e criou algo que parece saído direto de um filme de ficção científica. Trens passando por dentro de prédios, ruas no céu, jardins suspensos a 250 metros de altura. Isso não é mais fantasia, é realidade pura. Os chineses não só imaginaram o futuro das cidades, eles construíram esse futuro com suas próprias mãos. E o mais incrível? Eles fizeram isso respeitando a história milenar da região, provando que inovação e tradição podem caminhar juntas. Se este vídeo te fez questionar como nossas cidades vão ser daqui a 50 anos, então você precisa apertar esse like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre as cidades mais insanas do planeta. Conta aí nos comentários, você teria coragem de morar numa cidade onde o trem passa no seu prédio? Like no vídeo se você ficou impressionado com essa loucura chinesa.